O tema de hoje é que cada um seja encontrado fiel. E o texto separado para a nossa reflexão encontra-se na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, do versículo 1 a 5. Mas eu estarei lendo o versículo de número 2, que diz o seguinte: Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O apóstolo Paulo sempre defendeu o seu apostolado. Vou explicar um pouquinho melhor isto. O apóstolo Paulo não fazia parte dos apóstolos, dos discípulos que foram escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, segundo a sua vontade e segundo o seu santo conselho, apareceu a Paulo na estrada de Damasco, quando este estava com cartas preparado para perseguir a igreja, para levar crentes ao cárcere, para torturá-los e para fazê-los desanimar da fé nascente, da fé cristã que havia sido inaugurada pela ação e pelo poder do Espírito Santo. Paulo vê uma luz que brilhava mais do que o sol do meio-dia. Cai por terra, fica cego, e os lances que ocorrem depois vêm a amolecer o coração desse homem. E ele passa a ser de perseguidor a um evangelista, que pregava a palavra com a mesma garra, com o mesmo ímpeto que antes perseguia a igreja. Pelo fato de não pertencer ao grupo inicial de apóstolos, todas as igrejas, muitas comunidades, não queriam reconhecer o seu apostolado, não queriam reconhecer o seu ensino, não queriam acreditar que aquele homem, de fato, havia se tornado um cristão e mais, um missionário em nome de Deus. Porém, ele deixa claro que o que se requer de um dispenseiro, o que se requer de um homem de Deus, é que ele seja encontrado fiel. E ele defende o seu ensinamento como sendo um ensino verdadeiro, como sendo palavra de Cristo, e não a palavra adulterada, não a palavra mudada, não a palavra segundo as suas convicções, mas a palavra que havia sido lhe entregue pelo próprio Cristo em Damasco, naquele deserto. O que Deus requer de você? O que Deus requer de mim? É que sejamos encontrados fiéis. Como pastor, eu devo ensinar o que a Bíblia diz, e não nenhum outro tipo de ensino que fuja das Sagradas Escrituras. E você, ao ensinar, deve também apresentar esse mesmo padrão. Ao ensinar, você deve ser fiel. Mas nós não somente ensinamos, nós somos chamados a cumprir a sua palavra. Demonstrar somente um ensino meramente fiel não basta. Ser conhecedor da palavra não basta. Mas viver a palavra pregada, isto sim, é o que o Senhor deseja de nós. É o que o Senhor requer de você e de mim. Que sejamos encontrados fiéis, não somente nas Sagradas Escrituras. Podemos falar muito bem, podemos pregar muito bem, podemos ser bons professores de escola dominical, mas colocar em prática esse ensinamento, isso nos definirá. Lembrando da parábola contada por Jesus, do homem que edificou a sua casa sobre a areia e do outro que edificou a sua casa sobre a rocha. O que edificou sobre a areia era semelhante ao homem que ouviu o ensinamento, mas que não havia colocado em prática, não havia vivido. E quando vieram as dificuldades da vida, a sua casa não perseverou, não permaneceu de pé. Já o outro, que havia construído a sua casa sobre a rocha, que havia recebido os ensinamentos, mas também colocado esses mesmos ensinamentos em prática, quando veio o tempo mau, quando veio o tempo contrário, quando veio a tempestade da vida, a sua casa permaneceu de pé, porque havia sido erigida sobre o firme fundamento dos apóstolos, firme fundamento da igreja, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pense nisso, traga isso à memória e apresente a Deus um culto do qual Ele se agrade. Não um culto dominical, não um culto doméstico meramente, mas um culto que seja a sua vida apresentada como um sacrifício diário e agradável a Deus. Eu quero abençoar você, eu quero abençoar a sua casa e a sua família. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Que o amor de Deus, nosso Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre toda a igreja que caminha sobre a face da terra, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém.